Oi, hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Quero deixar um abraço muito especial hoje para o Sigifredo Fontoura de Souza, que é um inscrito que trabalha muito aqui pela boa informação deste canal. Obrigado, Sigifredo. Quase Sigmundo, né? Quase charado Freud. Pois bem, Sigifredo, vamos comemorar nesse vídeo, em sua homenagem, o fato de eu ter descoberto qual é a verdadeira religião do pastor presbiteriano da Escola Esperança de Brasília, da Comunidade Esperança de Brasília, André Luiz de Mendonça. O pastor André Luiz de Mendonça não é presbiteriano, não, ele é de uma igreja que eu vou dizer já aqui o nome, porque eu contei o seguinte, que ele serve a três senhores. O evangelista Mateus atribuiu a Jesus Cristo a exegese de que o bom cristão só serve a um senhor, a Deus. Deus é exclusivista, monopolista, não quer saber de dividir serviço de ninguém. E ele, o André Mendonça, serve a três senhores, né? Lembre-se que quando o Lula ganhou a primeira eleição, ele era funcionário da Advocacia Geral da União no norte do Paraná e escreveu na Folha de Londrina que Lula foi o único presidente eleito do e para o povo na história do Brasil. Depois, na posse agora como ministro da Justiça, fez questão de bajular talvez o maior adversário político, né, o antípoda do Lula, pelo menos teoricamente, na política brasileira, que é o Bolsonaro, agora o chefe dele, e ele disse que o Bolsonaro era um profeta na questão da luta contra a criminalidade. Bom, com essa descoberta eu consagrei no meu espaço que eu tenho na página 2 de opinião do Jornal Estado de São Paulo, com um artigo hoje chamado "O pastor André Mendonça serve a três senhores". E como eu já contei o corpo do anúncio, agora eu vou contar o desfecho, né? Para você saber qual é a religião que ele realmente serve, da qual ele é pastor. O parágrafo é o seguinte: o uso de métodos que lembram antigos, mas não aposentados esbirros da ditadura militar em seu Serviço Nacional de Informações pode parecer uma traição a seus mais antigos senhores do PT, mas não é bem assim. Lula sempre se confessou admirador de Adolf Hitler e Toffoli, que já conseguiu mandar o benfeitor de volta ao lar do Oscilar, hoje tem como prioridade número 01 retirar o ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o petista, do caminho do novo parceiro para a reeleição, já que talvez seja impossível permitir que o próprio ex-sindicalista dispute a eleição. Ou seja, pode até ser que os três senhores a que Mendonça serve frequentem a mesma comunidade religiosa que cultua o poder pelo poder, o bolsopetismo. E à noite, antes de se persignar para dormir, o sono pesado dos injustos, o pastor seja terrível e evangélico ao mesmo tempo, justificando-se como um humilde cumpridor da labiríntica e férrea vontade divina. Pois é, a juíza, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas, que começou ontem, que termina amanhã, para que André Mendonça explique esse novo SNI, que é o Serviço de Operações, a inteligência do Serviço de Operações integradas lá do Ministério da Justiça, uma arapongagem, uma operação Tabajara, né, um dossiê, como aqueles dossiês do PT dos velhos tempos, deu um despacho duro, né? E que eu assumo aqui como um comentário meu. Eu ponho aspas para a ministra, mas digo como se fosse meu. A gravidade do quadro descrito, que a se comprovar verdadeiro, escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito e que põe em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição da República e ainda a plausibilidade dos argumentos expostos pelos quais se demonstra a insegurança criada para os diretamente interessados e indiretamente para toda a sociedade brasileira, impõem o prosseguimento da presente arguição de descumprimento com tramitação preferencial e urgente, escreveu Carmen Lúcia. Ela se refere, da mesma forma que eu no meu artigo, àquele
aquela lista negra, né, de 579 servidores federais da segurança e da educação, acusados de serem, imagine você, antifascistas, ou seja, contra aqueles que são fascistas. E os que são fascistas é que são contra a Constituição, porque a Constituição brasileira, senhor ministro da Justiça, é antifascista. Agora, já que eu puxei a orelha do ministro André Mendonça, você é obrigado a puxar a orelha também da sua ministra do Supremo, que o castiga, a senhora Carmen Lúcia. O que a senhora, dona Carmen Lúcia, estava fazendo ontem à tarde que não participou da reunião da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por 2-1, num colégio de 5 ministros, tirar da sentença do juiz Sérgio Moro a delação de Antônio Palocci, desconsiderar a delação de Antônio Palocci, os 2 votos que fizeram isso e que também deram à defesa do Lula acesso ao acordo de leniência da Odebrecht, que é a origem de todos esses processos, né? A delação dos dirigentes da Odebrecht, acesso ao acordo de leniência com o governo. O outro voto, foram 2 votos, um voto do Ricardo Lewandowski, o outro voto foi de Gilmar Mendes, contra um voto isolado do ministro Edson Fachin. A senhora Carmen Lúcia e o senhor decano, Celso de Mello, que anda dando muitas lições de justiça e de direito, desapareceram da sessão, entregaram a sessão à dupla Gilmar e Lewandowski. Agora eu preciso explicar por quê. Por que é que eles passaram a impressão de que o Lula pode ser absolvido, de repente, pelo Supremo Tribunal Federal, numa decisão de 2 ministros em 11, e que pode começar aí um processo que condene o juiz que o condenou, Sérgio Moro. Essa falcatrua contra o Moro reúne o Centrão, o Bolsonaro, o PT e os inimigos do Moro no Supremo Tribunal Federal e na cúpula da Justiça. No que mostra que há uma farsa lá no Supremo, que há os bons e há os maus. Não, todo mundo está metido nas mesmas panelas e nas mesmas conspirações. Carmen Lúcia, estava fazendo o quê, hein? E o decano, hein, o decano? Cadê? Cadê o Celso de Mello, que deixaram o Lewandowski e o Gilmar pontificarem contra o Moro e a favor de Lula? Bom, hoje também eu tenho que falar da entrevista exclusiva que Flávio Bolsonaro deu a Paulo Capelli e a Tiago Prado, do jornal o Globo. O Flávio Bolsonaro primeiro confirmou que realmente pretendia levar o Patrício Queiroz para o gabinete dele no Senado. Olha o prazer, olha a reverência que ele faz à justiça, às coisas lícitas. Fabrício Queiroz é acusado por si próprio de ter administrado o peculato, a corrupção, a lavagem de dinheiro e a obstrução, e a organização criminosa no gabinete do filho nota 01 do Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Movimentou milhões de reais. O COAF pegou 1.200.000, mas teve mais, segundo o advogado de confiança do Flávio Bolsonaro, né, o Granado Alves, Vitor Granado Alves, a confessar ao Paulo Marinho, em cujo depoimento eu confio totalmente, que o Vitor Granado teve acesso às contas, pegou as senhas das contas do Fabrício e descobriu que era muito mais dinheiro do que o COAF descobriu. Bom, o Flávio Bolsonaro, olha só, eu vou ler para você aqui a frase do Flávio Bolsonaro, para você ver quanta firmeza, né? Quanto conhecimento de causa, quanto respeito ele tem à coisa pública. Pode ser que, porventura, eu tenha mandado, sim, o Queiroz pagar uma conta minha.
Eu pego o dinheiro meu, dou para ele vai ao banco e paga para mim? Querer vincular isso a alguma espécie de esquema que eu tenha com o Queiroz é como criminalizar qualquer secretário que vá pagar a conta de um patrão do banco. Não posso mandar ninguém pagar uma conta para mim no banco? Pode. Aliás, não precisa. Você pode pagar, ô senador, pelo celular. As contas aqui em casa, a Isabel é que paga por mim, que eu sou inábil para o celular. Mas são todas pagas no celular, porque são todas contas lícitas. Contas que estão nos bancos, contas que partem da existência de um saldo que eu tenho lícito, legal, que eu posso declarar. O que está errado nos depósitos não foi o fato do Fabrício Queiroz ser o portador do seu dinheiro para depositar, mas sim a existência de um dinheiro sem origem. Dinheiro em nota de papel, que agora o governo do seu pai inventou até uma nota de 200 para facilitar a lavagem de dinheiro. E por isso que eu falei desses crimes todos, porque tem aí uma conspiração do pleonasmo, não, do eufemismo, desculpe, com a história da rachadinha, do rachido, não tem nada disso. Peculato, sabe o que é peculato? É usar dinheiro público para benefício pessoal. É pegar dinheiro sem origem, que é e lavar, tá certo? Então, essa declaração, a entrevista é um banho de cinismo, e o senador Flávio Bolsonaro não é o mais inteligente dos irmãos Bolsonaro, né? Mas ele acha que nós somos menos inteligentes do que ele, se ele acha que alguém vai engolir esse tipo de coisa. E também o fato de que ele tomou conhecimento da tramóia contada pelo próprio Fabrício, segundo o depoimento do Fabrício, que a TV Globo também mostrou, mas ainda ia levá-lo para Brasília, só não levou porque o COAF descobriu e porque a Constança Rezende, na época repórter do Estadão, deu um furo de reportagem contando que o relatório do COAF, Conselho de Acompanhamento da Atividade Financeira, entregava o Fabrício, que era o faz-tudo lá, mas entregava vários outros deputados também. E os bolsonaristas vivem, e o Siciliano, Siciliano também, todo mundo, que é o presidente da Assembleia lá. Pois é, então, o senador, pode ser que nós sejamos idiotas, pode ser. Agora, mais idiota do que o senhor, vai ser difícil achar alguém, viu? Um QI ali, 15, 20, 25, né? Bom, antes de terminar esse meu vídeo aqui, eu queria passar para você um caso kafkiano que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, além de ser uma cidade maravilhosa, linda e pessimamente governada, administrada, é também a pátria do surrealismo em matéria de polícia e justiça. Eu tenho um amigo muito querido, começou no jornalismo como meu foca. Foca é aquele aprendiz, que você desarna, como se diz lá no sertão da Paraíba. Então o Hugo estuda, que hoje é professor da Universidade de Brasília, e eu recebo diariamente, antes do meu programa na Rádio Eldorado, meu comentário, o blog daquele que eu chamo grande, o Carlos Magno Martins, Magno Martins, lá de Pernambuco. E ele publicou um texto do Hugo, que o Hugo não tinha mandado para mim, daí eu entrei em contato com o Hugo e ele me contou a surrealista história de um primo dele, chamado Enio Studas, de 61 anos, e que entrou na seguinte fria. Ele está aí na linha de frente do combate ao Covid. Eu quero lembrar que a Covid já matou quase 100 mil pessoas no Brasil. Ou seja, perto de 1000 vezes o número de mortos causados pela explosão que comoveu o mundo lá em Beirute e que não foi terrorismo, apesar da suprema infantilidade do Trump de querer transformá-lo num atentado só porque é no Oriente Médio, né? Mas sim o resultado de uma negligência terrível, que você vê que às vezes a negligência pode ser mais trágica do que até a crueldade fundamentalista e terrorista, né? Pois bem, o Enio Studat é um epidemiologista de uma família de militares. O pai do Hugo, que é irmão do pai dele, é militar,
o pai dele é militar e ele mesmo pratica tiro esportivo, quer dizer, está ali no chamado público preferencial de Bolsonaro, mas não é bolsominion, viu? Ele não é bolsominion. Só que ele tem algumas manifestações na internet a respeito do vírus chinês e imediatamente foi tomado como bolsominion depois que aconteceu um incidente com ele lá no combate que ele faz à Covid. Apareceu no seu consultório, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma pessoa chamada Luizmar Quaresma Brum, que ficou irritado porque foi o último a ser atendido por ele, já estava no fim do plantão, e porque é um homem muito rico, dono de vários... É um ex-PM, ou seja, do time do Fabrício Queiroz, do Capitão Adriano e tal. E ele acha que foi atendido, ele tinha que ter sido atendido logo, não estava usando máscara e o médico o repreendeu por não usar máscara. O senhor Luizmar teve uma discussão áspera com o médico, quase partiram as vias de fato, e o médico pôs a mão numa mochila como se estivesse usando uma arma, mas depois se descobriu que ele não tinha arma nenhuma na mochila. De qualquer maneira, ele fez questão de ir à delegacia com o senhor Luizmar, e lá na delegacia ele foi atendido e foi imediatamente enquadrado pela delegada Fernanda Noetten, que estava de plantão lá, como sendo o agressor, né? Porque a polícia logo encontrou no carro dele 2 armas, ele não estava com o porte, e ele argumentou que depois do plantão iria para a academia de tiro treinar, né? Bom, a promotora Janaína Retich não quis nem saber da versão dele, ninguém quis saber da versão dele, todos incorporaram imediatamente a versão do senhor Luizmar, incluindo a juíza Raquel da Cunha. E aí ele foi preso, mandado para Benfica, de lá de Benfica para Bangu. A família é uma família importante, ele foi criado lá na praia de Ipanema e tal, e conseguiu, através de um bom advogado, que ele ficasse, pelo menos por enquanto, numa cela solitária, porque ele, como médico, que está na epidemiologista, que já participou do combate à AIDS, tem um trabalho social, segundo o Hugo, que é primo dele, muito intenso lá no Rio, e então está numa cela isolada, né? Ele está isolado na cela para ficar livre da possibilidade de contrair a Covid-19. Segundo o Hugo, escreveu no Facebook, o senhor Luizmar se autodeclarou à imprensa ser homem de conduta ilibada. Pode ser mesmo. Tanto que é muito ligado ao deputado estadual Iranildo Campos. Ganhou a comenda Tiradentes do deputado Jorge Pisciani, que foi preso sob acusação de ligações com as milícias e o citado como um dos suspeitos que estariam por trás da morte de Marielle Franco, dentre outros crimes de só menos relevância, como esquemas na Assembleia Legislativa. Bom, é um caso que o Abraham Weintraub diria que é um caso kaftiano, né, em homenagem à comida árabe kafta e não ao grande romancista, do maior romancista da literatura internacional, o romancista nascido na Tchecoslováquia, mas de origem alemã, Franz Kafka. E é com esse caso, na verdade, kafkiano, não vamos nos impregnar aqui este vídeo com a ignorância do Weintraub, que eu quero encerrar o vídeo desejando a você que não aconteça coisas semelhantes a que aconteceu com o primo do Hugo, que você continue aí livre da proximidade com a Covid e também de esquemas como esse, desse empresário que ficou milionário e tem hoje shopping center na área popular lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é com esse caso que eu vou encerrando agora o meu vídeo de hoje, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará e não nos calará.